Asterisco asterisco você descobriria primeiro uma herança de 50 milhões de dólares. Ou um pedido de divórcio assinado pelo homem que prometeu ficar ao seu lado para sempre, asterisco asterisco. Asterisco asterisco Liv achava que aquele seria o dia mais feliz da sua vida. Mas bastou abrir um único envelope para perceber que alguém já havia decidido destruir o seu casamento. Sem que ela entendesse por que asterisco asterisco. Asterisco asterisco o que você faria se, poucas horas antes de revelar uma fortuna capaz de mudar o seu destino, descobrisse que seu marido já havia pedido o divórcio em segredo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco Liv escolheu não chorar. Não gritou. Não fez escândalo. Em vez disso, decidiu investigar cada detalhe em silêncio. E quanto mais se aproximava da verdade, mais descobria que o divórcio era apenas a primeira peça de um plano muito maior, envolvendo mentiras, manipulação e interesses milionários, asterisco asterisco. Asterisco asterisco fique até o final, porque esta história prova que a maior vitória nem sempre pertence a quem tem mais dinheiro, mas a quem descobre a verdade no momento certo, asterisco asterisco. O carteiro tocou a campainha às 8h18 da manhã, num daqueles horários em que São Paulo ainda não havia decidido se o dia seria bom ou não. Lívia Monteiro estava na cozinha, de avental, mexendo o café com uma colher que tilintava suavemente contra a xícara de porcelana branca. A mesa estava posta com mais cuidado do que de costume, 2 xícaras ao invés de uma, pão de queijo saído do forno 10 minutos antes, um pequeno arranjo de flores amarelas que ela havia comprado na Feira da Consolação na véspera. Não era aniversário. Não era nenhuma data especial marcada no calendário. Era apenas o dia que ela havia escolhido para finalmente falar. Ela havia ensaiado as palavras por 3 semanas. Sentada na banheira, no banco traseiro do Uber a caminho do trabalho, na fila do supermercado. Vovô Edmund morreu em março, e o advogado de Boston havia demorado 4 meses para localizar todos os documentos, converter os valores, explicar as implicações fiscais do lado brasileiro. 52 milhões de dólares. Um apartamento em Miami. Participação acionária numa empresa de logística em Delaware. E o nome dela, Lívia de Souza Andrade, escrito em letra de forma no testamento como única herdeira. Porque o velho Edmund nunca havia perdoado a filha mais velha pelo casamento às escondidas e havia depositado todo o amor que lhe restava na neta que visitava Boston todo o verão desde 6 anos de idade. Ela não havia contado a Rafael. Não por maldade. Não por estratégia fria, como Isadora Monteiro certamente concluiria se soubesse. Havia sido por medo, e ela era honesta o suficiente consigo mesma para admitir isso. Rafael havia se casado com ela quando ela era assistente administrativa numa empresa de médio porte, morando num apartamento de 1 quarto no Tatuapé, sem carro, sem sobrenome de peso, sem nada que a família Monteiro pudesse considerar a altura do único filho da casa. 2 anos de casamento em que ela aprenderá a conviver com o silêncio dele, com o olhar de avaliação constante da sogra, com os jantares na mansão dos Jardins em que ela sorria mais do que falava porque era mais seguro assim. 2 anos em que ela havia se perguntado, noite após noite, se Rafael a amava ou se simplesmente a tolerava como uma escolha que ele havia feito num momento de fraqueza e ainda não havia encontrado coragem para desfazer. O dinheiro de Edmund mudava tudo. Ou mudava nada. Dependia de quem Rafael era de verdade. Ela queria saber antes de mostrar o número. A campainha tocou de novo, mais impaciente. Lívia tirou o avental, passou pelas flores amarelas sem tocá-las, desceu até a portaria. O porteiro seu Benedito entregou um envelope grande, cor de creme, com carimbo de um escritório de advocacia na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ela assinou o recibo sem pensar muito. Subiu no elevador olhando para o envelope, achando que deveria ser algo sobre o IPTU do apartamento ou algum contrato de renovação de seguro que Rafael havia delegado ao escritório. Ela abriu em pé, no corredor, antes mesmo de chegar à cozinha. A primeira linha era suficiente. Ela não precisou ler o resto para entender. Asterisco notificação de ação de dissolução de sociedade conjugal, requerente, Rafael Augusto Monteiro, requerida, Lívia de Souza Andrade Monteiro asterisco. O café ainda estava quente.
As flores amarelas ainda estavam na mesa. O envelope com os documentos de Edmund ainda estava debaixo do travesseiro do lado dela, onde havia dormido por 7 dias esperando o momento certo. Lívia ficou de pé no corredor por quanto tempo ela não saberia dizer. Não chorou. Esse detalhe a surpreendeu depois, quando tentou reconstruir o momento. Ela simplesmente ficou olhando para as palavras como se estivesse lendo num idioma que ela conhecia bem, mais que naquele instante havia parado de fazer sentido. Asterisco Rafael Augusto Monteiro asterisco. A letra impressa. O nome dele. O nome que ela havia passado a assinar junto com o seu próprio por 2 anos. Ela dobrou o envelope com cuidado e o colocou dentro da gaveta da cômoda do corredor, debaixo de um lenço bordado que havia pertencido à avó dela. Voltou para a cozinha. Apagou o fogo debaixo do café que havia esfriado. Tirou uma das xícaras da mesa e guardou de volta no armário. Comeu o pão de queijo em pé, sozinha, olhando pela janela para o movimento lá embaixo na rua Doc Lobo sem ver nada. Rafael chegou às 7h40 da noite, como sempre. Gravata afrouxada, pasta de couro preta no ombro, o cheiro de reunião longa que ela havia aprendido a reconhecer nos primeiros meses de casamento. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça no corredor, foi direto para o quarto trocar de roupa, voltou para a sala e se instalou no sofá com o celular na mão. Tem comida, ela disse, da cozinha. Não estou com fome, ele disse, sem levantar os olhos da tela. Ela ficou por um momento no batente entre a cozinha e a sala, olhando para ele. Ele tinha um rosto que ela havia achado bonito desde a primeira vez, ângulos limpos, sobrancelhas espessas, uma linha na mandíbula que ficava mais definida quando ele estava tenso. Estava tenso agora. Ele vivia tenso, mas essa tensão tinha uma qualidade diferente ultimamente, mais contida, mais direcionada para dentro, como se ele estivesse segurando algo que não cabia mais. Ela pensou em dizer, asterisco recebi um envelope hoje asterisco. Pensou em jogar o papel na mesa e cruzar os braços e pedir uma explicação. Pensou em abrir a gaveta do corredor ali na frente dele e ver a expressão no rosto dele quando reconhecesse o carimbo do escritório. Não disse nada. Havia uma razão para isso, e a razão tinha nome. Ela precisava entender o que havia acontecido antes de reagir. Reagir sem entender era o tipo de coisa que Isadora Monteiro faria. Lívia havia prometido a si mesma que nunca seria esse tipo de pessoa. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo ao trabalho e passou 40 minutos pesquisando o escritório de advocacia no carimbo do envelope. Encontrou o nome do sócio responsável pela área de família, Dr. Henrique Cavalcante. Bem recomendado, especializado em divórcios de alta complexidade patrimonial. Clientes corporativos. Exatamente o tipo de escritório que a família Monteiro usaria para algo desse porte. À tarde, o celular de Rafael tocou enquanto ele estava no banheiro e ela viu, sem querer, a notificação piscar na tela, asterisco Cláudia, escritório, confirmado para sexta, asterisco Cláudia era assistente pessoal dele há 4 anos. Sexta era daqui a 3 dias. À noite, ao passar pela mesa da sala onde Rafael havia deixado a pasta, ela notou um bilhete colado na lateral, asterisco Docs Doutora. Isadora, enviados ao Cavalcante na quinta, asterisco a letra era da Cláudia. O nome era da sogra. O escritório era o mesmo do envelope. Ela guardou esse detalhe num lugar fundo da memória e não disse nada. Mas agora ela sabia por onde começar. Lívia não dormiu bem nos 3 dias seguintes, mas isso não era novidade. O que era novidade era o jeito como ela passou a observar Rafael, não mais com o cansaço resignado de quem havia desistido de entender, mas com a atenção afiada de quem estava coletando dados. E os dados não batiam. Rafael Monteiro não se comportava como um homem que havia pedido divórcio. Ela havia imaginado que ele estaria aliviado, distante de um jeito diferente, com aquela leveza discreta de quem já tomou uma decisão e só está esperando o processo terminar. Não era o que ela via. Ele estava tenso de uma forma específica que ela havia aprendido a decifrar ao longo de 2 anos. Era a tensão de quem está aguardando uma notícia ruim que ele mesmo não havia escolhido receber.
Na quarta-feira à noite, ele chegou mais cedo do que o habitual. Ela estava na varanda com um livro que não conseguia ler, e ele ficou por um momento na porta de correr, olhando para ela com uma expressão que ela não soube classificar antes que ele desviasse os olhos e dissesse que havia reunião amanhã cedo e que ia dormir. Mas antes de se virar, ele ficou parado por 2, 3 segundos a mais do que o necessário. Como se quisesse dizer alguma coisa e não soubesse como começar. Ela conhecia esse silêncio. Era o mesmo silêncio do aniversário deles no ano anterior, quando ele havia chegado com uma orquídea branca sem explicação e colocado na bancada da cozinha e saído do cômodo antes que ela pudesse agradecê-lo. Era o silêncio de alguém que tinha sentimentos que não sabia como transportar do interior para fora. Na quinta pela manhã, ela ligou para Fernanda, sua única amiga que conhecia o casamento de perto o suficiente para dar um conselho que prestasse. Faz 3 dias que eu sei que tem um pedido de divórcio com o nome do meu marido e ele age como se não existisse, ela disse, em voz baixa, no banheiro do trabalho com a torneira aberta. Ou ele não sabe que eu recebi, ou ele não sabe que o pedido foi feito. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Ou ele sabe que você recebeu e está esperando você falar primeiro. Ele não é assim, Lívia disse, e então parou. Porque a verdade era que ela não tinha tanta certeza de como Rafael era. Ela tinha teorias. Tinha observações. Tinha 2 anos de convivência filtrada pela presença constante da sogra e pelas demandas do Império Monteiro. Mas sobre o que estava dentro do homem, o que ele de fato sentia por ela, ela sabia surpreendentemente pouco. Foi Fernanda quem sugeriu o nome de Marcos Andretti. Detetive particular, discreto, especializado em investigações corporativas e de família. Ela havia usado os serviços dele 2 anos antes quando suspeitou que o sócio do marido estava desviando fundos da empresa. Ele não faz nada ilegal, Fernanda disse. Mas ele encontra o que precisa ser encontrado. Lívia ligou para Marcos na mesma tarde. Enquanto isso, Isadora Monteiro apareceu sem avisar na sexta pela manhã. Ela tinha esse hábito, apresentar-se na porta do apartamento como se o imóvel ainda lhe pertencesse, porque de fato havia sido ela quem havia bancado a entrada. Isadora tinha 62 anos, cabelos platinados cortados na altura do queixo, e um jeito de entrar num cômodo que sugeria que o cômodo havia sido projetado para recebê-la. Ela se sentou na sala sem ser convidada, recusou o café que Lívia ofereceu, e foi direto ao ponto com a elegância fria que era sua marca registrada. Você já recebeu a notificação, imagino, Isadora disse, cruzando as mãos sobre o joelho. Não era uma pergunta. Lívia ficou de pé, do outro lado da mesa de centro. Que notificação? A sogra avaliou essa resposta por um segundo. Não precisamos tornar isso mais difícil do que já é, Lívia. Rafael e você chegaram ao fim de um ciclo. Essas coisas acontecem. O escritório Cavalcante é muito competente e vai garantir que o processo seja rápido e justo. Ela abriu a bolsa e retirou um cartão. Se precisar de indicação de advogado para o seu lado, posso ajudar. Havia algo na frase que prendeu a atenção de Lívia mais do que qualquer outra coisa que a sogra havia dito. Asterisco vai garantir que o processo seja rápido. Asterisco não asterisco Rafael quer que seja rápido asterisco. Não asterisco vocês dois merecem seguir em frente asterisco. Asterisco o escritório vai garantir asterisco. Vou pensar, Lívia disse, e tomou o cartão. Isadora ficou mais 15 minutos falando sobre amigabilidade, sobre como a família Monteiro prezava pela discrição e sobre como seria possível chegar a um acordo financeiro razoável sem precisar de disputas públicas. Lívia ouviu tudo com atenção, concordando em momentos estratégicos, e quando a sogra foi embora, ela ficou olhando para o cartão por um longo tempo. Asterisco justo e rápido, asterisco Isadora havia dito, as 2 palavras com confiança demais para serem apenas esperanças. Eram expectativas. E não eram as expectativas de quem confia no processo. Eram as expectativas de quem já sabe o que o processo vai produzir porque foi ela quem o montou. Naquela tarde, Rafael ligou de dentro do carro, perto das 6, o que era incomum. Você está em casa? Ele perguntou, e a voz tinha uma qualidade diferente,
um fio de tensão que não era corporativa. Estou, ela disse. Silêncio de 2 segundos. Pode esperar eu chegar antes de sair? Ela disse que podia. Ele chegou 20 minutos depois, ainda de terno, e ficou parado no meio da sala com um jeito de quem não sabia onde colocar as mãos. Minha mãe veio aqui hoje, ele perguntou. Então ele não sabia. Ou estava testando. Tomamos café, Lívia disse, com cuidado. Algo passou pelo rosto dele. Não raiva. Algo mais perto de uma confirmação desagradável. O que ela quis? Ele perguntou. E ali estava, ele estava fazendo a pergunta errada. Se ele soubesse do pedido de divórcio, não perguntaria o que a mãe havia querido. Perguntaria se ela havia dito algo específico, ou se havia causado problema, ou usaria algum eufemismo que revelasse que ele sabia do assunto em pauta. A pergunta aberta, asterisco que ela quis asterisco, era a pergunta de alguém que sabia que a mãe havia se intrometido em algo, mas não sabia exatamente em que. Conversamos sobre coisas de família, Lívia disse. Nada de especial. Rafael ficou olhando para ela por um momento com aqueles olhos escuros que ela nunca havia conseguido ler completamente. Depois assentiu, foi para o quarto, e não saiu mais naquela noite. Na segunda-feira seguinte, Marcos Andretti ligou com os primeiros resultados preliminares. A ação foi protocolada com representação por procuração, ele disse, sem rodeios. O requerente assinou um instrumento de mandato, mas o protocolo do pedido no cartório foi feito por uma terceira parte agindo como representante legal. Pausa. Preciso de mais 2 ou 3 dias para confirmar quem assinou o mandato original e quando. Lívia ficou sentada na poltrona do quarto por um longo momento depois de desligar. Procuração. Rafael havia assinado uma procuração. A questão era, para que e para quem? E ele sabia que essa procuração havia sido usada para protocolar o divórcio. E do outro lado da cidade, naquele mesmo dia, Isadora Monteiro almoçou com Valentina Figueiredo e o pai dela, Geraldo Figueiredo, num restaurante privativo do Clube dos Jardins. Eles conversaram sobre tênis, sobre uma viagem a Lisboa que todos haviam feito em anos diferentes, e sobre uma fusão discreta entre a Monteiro Participações e o Grupo Figueiredo que precisava de uma ancoragem mais sólida do que um simples contrato corporativo. Isadora olhou para Valentina, 30 anos, formada em economia em Paris, loira e de queixo firme, e pensou que o filho havia perdido tempo suficiente. A questão do divórcio seria resolvida em semanas. Ela havia tomado conta disso. Na quarta-feira da semana seguinte, Marcos Andretti pediu um encontro presencial. Eles se reuniram num café pequeno na Vila Madalena, uma mesa no fundo, longe das janelas. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, com um jeito de falar pausado que não deixava espaço para interpretações erradas. Colocou sobre a mesa uma pasta fina com documentos organizados em ordem cronológica. Rafael Augusto Monteiro assinou um instrumento de mandato em 19 de junho, Marcos disse, apontando para a primeira folha. A procuração dava poderes para representação em atos societários, renovação de contratos e transações patrimoniais relativas a Monteiro Participações durante sua ausência em viagem à Europa entre 22 de junho e 2 de julho. Ele virou para a página seguinte. O pedido de divórcio foi protocolado no dia 28 de junho, por Isadora Ramos Monteiro, utilizando esse instrumento de mandato como base legal para a representação. Lívia olhou para os documentos sem tocá-los. Ela usou uma procuração corporativa para protocolar um pedido de divórcio pessoal, ela disse, devagar. Isso, Marcos confirmou. O que é juridicamente questionável, para dizer o mínimo. O mandato não especificava atos de natureza pessoal ou familiar. Ela extrapolou o escopo. Rafael sabe disso. Não tenho como confirmar o que ele sabe ou não sabe, o detetive disse. O que posso afirmar é que o protocolo foi feito sem a presença física ou a assinatura pessoal dele no ato específico do pedido. Lívia ficou olhando para a janela por um momento. Lá fora, a chuva fina que havia começado de manhã ainda caía com a persistência tranquila de quem não tem pressa.
Uma criança passou correndo com uma mochila laranja sobre a cabeça. O barista atrás do balcão estava assobiando uma música que ela não reconhecia. Preciso do relatório completo por escrito, ela disse. Com todas as referências documentais. Marcos entregou a pasta. Já está aqui. Ela voltou para casa com a pasta dentro da bolsa e ficou sentada na sala por 1 hora sem ligar nenhuma luz, esperando que o barulho dos carros lá embaixo fosse suficiente para preencher o silêncio sem deixar espaço para o pensamento. Não funcionou. O problema era este: ela tinha o que precisava para provar que a procuração havia sido usada de forma indevida. Mas para fazer uso desse argumento de forma eficaz, ela precisaria levar a questão a um advogado, formalizar uma contestação, e no momento em que fizesse isso, a outra parte saberia que ela havia investigado. Isadora saberia. E se Isadora soubesse antes de Rafael, a versão que chegaria a ele seria a versão da mãe. Havia uma segunda complicação, maior ainda. Qualquer contestação ao pedido de divórcio levaria a uma análise patrimonial de ambas as partes. E se houvesse análise patrimonial, os documentos de Edmund virariam parte do processo. 52 milhões de dólares que ela havia guardado debaixo do travesseiro por medo de mudar, as coisas virariam o centro de tudo, num contexto em que qualquer coisa que ela fizesse pareceria calculada. Se ela revelasse a herança agora, Rafael pensaria que ela estava usando o dinheiro como arma. Se não revelasse, continuaria sem base para contestar com força total. Ela precisava falar com Rafael antes que o processo avançasse mais. Mas precisava fazer isso sem mostrar todas as cartas de uma vez. Naquela noite, quando ele chegou, ela estava à mesa com 2 copos de água e a pasta de Marcos fechada à sua frente. Ele parou ao vê-la assim, com aquele jeito deliberado de quem havia decidido que estava na hora de uma conversa. Senta, ela disse. Ele sentou. Quero te perguntar uma coisa, ela disse, com uma calma que havia custado a tarde inteira para construir. Durante a sua viagem à Europa em junho. Você lembra de ter assinado algum documento relacionado ao nosso casamento? Divórcio, separação, qualquer coisa do tipo. Rafael ficou olhando para ela como se a pergunta fosse numa língua que ele entendia perfeitamente, mas que não esperava ouvir. Não, ele disse, e havia algo além da resposta simples na voz dele, um fio de alarme que ela sentiu mais do que ouviu. Por que você está perguntando isso? Porque eu recebi uma notificação, ela disse. De um escritório de advocacia. Pedido de divórcio com seu nome como requerente. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente de todos os silêncios que ela havia vivido com ele nos 2 anos anteriores. Era o silêncio de alguém cujo chão havia se movido embaixo dos pés sem aviso. Não assinei nenhum pedido de divórcio, Rafael disse, e a voz estava baixa e controlada, mas havia algo embaixo dela que não era controlado de forma nenhuma. A ação foi protocolada com procuração, ela disse. Você assinou uma procuração em junho, antes da viagem. Ele ficou absolutamente imóvel por um momento. Depois se levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela por 30 segundos, e voltou. Essa procuração era para atos da empresa, ele disse, e estava falando mais para si mesmo do que para ela. Para renovar contratos enquanto eu estava fora. Não tem nada a ver com... Ele parou. Passou a mão no rosto. Quem estava com essa procuração? Ela não respondeu diretamente. Não porque estava sendo cruel, mas porque precisava que ele chegasse à conclusão por si mesmo. Se ela dissesse o nome agora, ele poderia escolher defender, racionalizar, encontrar uma explicação alternativa. Mas se ele próprio chegasse ao nome, chegaria sem saída. Ele chegou. Ela viu no momento em que aconteceu, uma contração pequena nos músculos da mandíbula, os olhos que fecharam por um segundo e abriram com algo diferente dentro deles. Vou falar com ela, ele disse. Rafael. Ela esperou até que ele olhasse para ela. Antes de falar com ela, eu precisava que você soubesse que não fui eu. Que eu não recebi isso e fiquei esperando quieta para usar como vantagem.
Eu fui atrás de entender o que havia acontecido porque precisava saber se você tinha pedido ou se havia outra explicação. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. E você encontrou a explicação. Parte dela, ela disse, com honestidade. Ele assentiu com um movimento lento, como quem está processando mais de uma informação ao mesmo tempo, e foi para o quarto sem dizer mais nada. Ela ouviu o barulho da porta do closet, o som de uma gaveta abrida e fechada com força, depois silêncio. Na manhã seguinte, Lívia acordou cedo e foi ao escritório antes do horário. Às 11 da manhã, Fernanda mandou uma mensagem, ***, a Isadora Monteiro foi vista ontem à noite num restaurante com o Cavalcante. Séria. O que está acontecendo? E naquela mesma tarde, chegando ao prédio no fim do dia, Lívia viu pela janela do saguão Isadora saindo de um carro preto, conversando com um homem de pasta, entrando no prédio vizinho que ela soube, depois de pesquisar o endereço no mapa, que abrigava um segundo escritório jurídico, especializado em direito societário. Ela ficou no saguão por um momento, com o celular na mão, pensando. A sogra havia ido ao advogado de família para garantir o processo de divórcio. Agora estava num escritório de direito societário. O que conectava as duas coisas era a fusão com os Figueiredo, que dependia do divórcio de Rafael, que dependia de ela, Lívia, não contestar ou não ter força para contestar. O elo mais fraco na estratégia de Isadora era que ela não sabia o que Lívia tinha. Não sabia do relatório de Marcos. Não sabia que Lívia havia falado com Rafael. E não sabia, de forma absolutamente nenhuma, dos 52 milhões de dólares no nome da nora que ela havia passado 2 anos tentando empurrar para fora da família. Lívia subiu para o apartamento, abriu o travesseiro, pegou o envelope com os documentos de Edmund, e ficou olhando para ele por um longo tempo. Ainda não era a hora. Mas a hora estava chegando, e ela precisava escolher como usá-la. Na segunda-feira seguinte, Marcos ligou às 8h30 da manhã com o relatório final consolidado. Havia mais do que ela esperava. Não apenas a procuração havia sido usada fora do escopo, havia um e-mail, recuperado de uma conta de servidor compartilhado da Monteiro Participações, em que Isadora instruía o Dr. Cavalcante a utilizar o instrumento de mandato societário para protocolar o pedido de divórcio, com a justificativa de que o requerente havia dado anuência verbal e estava ciente do processo . Havia ainda uma troca de mensagens entre Isadora e Geraldo Figueiredo, recuperadas de uma conta que havia sido usada num dispositivo corporativo da empresa, o que as tornava tecnicamente acessíveis em contexto de auditoria interna, discutindo a legalidade do processo e a linha do tempo para o anúncio do noivado de Rafael e Valentina. A data prevista para o anúncio era 3 semanas após a homologação do divórcio. Lívia leu o relatório completo 2 vezes, sentada à mesa da cozinha com o café esfriando ao lado. Depois ligou para Fernanda e pediu a indicação de um advogado de família, não o que Isadora havia sugerido. O advogado se chamava Dr. Paulo Serafim, especializado em nulidade de atos processuais por excesso de mandato. Ela se reuniu com ele na tarde de terça-feira. Ele ouviu tudo, examinou a pasta de Marcos, fez anotações durante 45 minutos, e então se recostou na cadeira e disse, com a calma direta de quem já viu situações parecidas: a contestação é viável. O instrumento de mandato é claramente insuficiente para amparar um ato de natureza pessoal e existencial como a dissolução do vínculo conjugal. Há precedentes. Ele juntou as pontas dos dedos. Mas para que a contestação tenha o peso necessário para forçar uma revisão rápida e evitar que o processo siga adiante enquanto analisamos, precisamos demonstrar que a senhora tem legitimidade e capacidade para contestar com substância. No contexto atual, com a parte contrária representada por um escritório da qualidade do Cavalcante, eles vão atacar a senhora como parte sem recursos significativos para sustentar uma batalha jurídica prolongada. É uma tática comum, não contestar o argumento, mas exaurir o oponente. Lívia ouviu isso sem interromper. O que muda esse cenário, o advogado continuou, é se a senhora tiver ativos independentes de valor significativo que demonstrem capacidade jurídica e financeira de sustentar o processo.
Isso remove o argumento da simetria. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a bolsa e retirou o envelope de Edmund. Colocou sobre a mesa do advogado. Tem um inventário em fase final de homologação nos Estados Unidos, ela disse. Herança do meu avô materno. O valor líquido aproximado, já convertido, é de 52 milhões de dólares. O doutor Serafim olhou para ela. Depois olhou para o envelope. Depois voltou a olhar para ela, com a expressão de alguém que estava reformulando rapidamente tudo o que havia avaliado até aquele momento. Isso muda, ele disse, com calma profissional, substancialmente o cenário. Eles ficaram reunidos por mais 2 horas. O plano era o seguinte: Lívia autorizaria o escritório do doutor Serafim a notificar formalmente o Cavalcante com a contestação ao pedido, fundamentada na nulidade do uso da procuração, e simultânea a essa notificação, seria juntada ao processo a documentação que comprovava sua condição de herdeira, tornando públicas, dentro do processo judicial, suas circunstâncias patrimoniais reais. Isso colocaria o Cavalcante em posição defensiva imediata, porque o argumento de assimetria desaparecia e o excesso de mandato precisaria ser justificado por mérito próprio, não por estratégia de desgaste. Havia um custo. O custo era exatamente o que ela havia passado 2 anos evitando. Rafael saberia. Não apenas do dinheiro de Edmund. Saberia que ela havia sabido por semanas e não havia dito. Saberia que ela havia investigado, contratado um detetive, consultado um advogado, e só então revelado a herança. Ele teria todo o direito de sentir que havia sido mantido no escuro tanto pela mãe quanto pela própria esposa, e de concluir que estava cercado de pessoas que tomavam decisões sobre a vida dele sem consultá-lo. Ela ligou para Rafael às 6 da tarde. Ele atendeu no segundo toque. Preciso que você venha ao escritório do Dr. Serafim amanhã de manhã, ela disse, sem preâmbulo. Tem coisas que eu preciso te mostrar. Sobre a procuração, sobre o que sua mãe fez, e sobre mim. Coisas que eu devia ter te dito antes e não disse. Silêncio de 3 segundos. Que horas? 9 da manhã. Estarei lá, ele disse. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório do doutor Serafim no horário exato, de terno escuro, o rosto fechado com a contenção que ela reconhecia como a versão mais séria dele. O advogado fez as apresentações breves e então saiu da sala, por um entendimento prévio com Lívia, para deixá-los a sós por 20 minutos antes de começar a parte técnica. Lívia colocou a pasta de Marcos sobre a mesa. Colocou o relatório. Colocou cópia dos e-mails. E colocou o envelope de Edmund. Vou te explicar na ordem certa, ela disse. Primeiro o que sua mãe fez. Depois o que eu não te disse. E depois o porquê. Ela explicou a procuração. Ele ouviu sem interromper, mas ela via, nos pequenos movimentos da mandíbula e na forma como ele segurou o relatório sem abri-lo por um momento antes de ler, que não estava surpreso com a revelação sobre a mãe. Estava surpreso com a extensão. Com a premeditação. Com os e-mails para Geraldo Figueiredo que deixavam claro que o divórcio era uma peça num arranjo maior. Quando ela chegou ao envelope de Edmund, ela o abriu devagar e colocou os documentos na frente dele. Meu avô materno era americano, ela disse. Edmund Hargrove. Ele morreu em março. Deixou o patrimônio todo para mim. 52 milhões de dólares, um apartamento em Miami, e participação numa empresa em Delaware. Ela fez uma pausa. Eu não te disse porque queria saber se você ficaria comigo sem saber disso. Sei que isso parece manipulação. Não era a intenção, mas entendo se parecer assim. Rafael ficou olhando para os documentos por um tempo que ela não contou, mas que pareceu muito longo. Depois levantou os olhos para ela. A expressão no rosto dele não era a que ela havia ensaiado mentalmente como possibilidade. Não era raiva imediata, nem alívio, nem o tipo de cálculo frio que ela havia temido. Era algo mais parecido com um homem que está vendo, ao mesmo tempo, 2 verdades que mudam tudo, e tentando descobrir qual delas é maior.
Você investigou minha mãe, ele disse, e não era acusação. Era confirmação. Sim. E não me disse enquanto investigava. Não. Porque se eu dissesse antes de ter provas, você poderia alertá-la sem querer. E eu precisava das provas primeiro. Silêncio. E o dinheiro, ele disse. Você estava esperando o quê, exatamente? Que eu provasse alguma coisa antes de te contar. Sim, ela disse, sem suavizar. Estava esperando saber se você ficaria comigo sendo quem eu sou sem o dinheiro. Porque com o dinheiro, nunca saberia. Rafael ficou de pé, foi até a janela, ficou de costas para ela por um tempo que ela deixou passar sem preencher. Lá fora, São Paulo funcionava como sempre, sem interesse nenhum no que estava acontecendo naquele andar do edifício na Avenida Paulista. Quando ele se virou, o rosto estava diferente. Não resolvido. Mas diferente. Preciso pensar, ele disse. O doutor Serafim voltou. Eles passaram a hora seguinte com o advogado, revisando os documentos, discutindo a estratégia da contestação, assinando as autorizações necessárias. Rafael participou de tudo em silêncio funcional, fazendo as perguntas jurídicas corretas, sem olhar para ela mais do que o necessário. Quando terminaram e saíram para o corredor do escritório, ele pegou o casaco e disse que tinha reunião no início da tarde. Rafael, ela disse. Ele se virou. Sua mãe vai saber hoje que a contestação foi protocolada, ela disse. E vai saber que eu revelar a herança foi parte do processo. Ela vai falar com você antes que eu consiga. Pausa. Eu só quero que você ouça o que eu estou te dizendo agora antes de ouvir a versão dela. Eu fiz tudo isso porque não queria perder você para uma manobra que você nem sabia que estava acontecendo. Não porque queria ganhar alguma coisa. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Eu sei, ele disse, e foi embora. Ela ficou no corredor do escritório, ouvindo o som do elevador descendo, e tentou decidir se eu sei era suficiente ou se era apenas a coisa mais segura que ele sabia dizer. 3 horas depois, o celular dela vibrou com uma mensagem de número desconhecido. A Isadora Monteiro convocou reunião de família amanhã às 10 da manhã. Soube por Cláudia. Você precisa estar lá. R***. Ela ficou olhando para a mensagem por um bom tempo. Era a primeira vez em 2 anos que Rafael havia usado a inicial do próprio nome como assinatura para ela, como se estivesse mandando mensagem para alguém com quem havia acabado de começar a se comunicar de verdade. A reunião era na mansão dos Jardins, às 10 em ponto. Lívia chegou às 9h55, de vestido azul marinho, o cabelo preso, a pasta com os documentos do doutor Serafim debaixo do braço. O portão eletrônico abriu quando ela se identificou, o que significava que ela ainda constava na lista autorizada, ou que ninguém havia pensado em removê-la, ou que Isadora havia deixado deliberadamente para mostrar que não a temia. Qualquer uma das 3 hipóteses dizia algo útil. A sala principal da mansão Monteiro era um daqueles cômodos desenhados para fazer as pessoas se sentirem menores do que eram, teto alto, móveis de jacarandá maciço, quadros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década. Isadora estava sentada na cabeceira da mesa de reuniões improvisada, ao lado de um homem que Lívia não reconheceu imediatamente e depois identificou como sendo o Dr. Cavalcante em pessoa. Havia mais 2 pessoas, a assistente de Isadora e um homem mais velho que ela soube depois ser o contador da família. Rafael não estava. Isadora se levantou quando Lívia entrou, com a graça calculada de quem havia ensaiado a entrada de outra pessoa. Lívia. Obrigada por vir. Como se fosse um favor. Como se o convite não houvesse sido um aviso disfarçado. Onde está Rafael? Lívia perguntou, antes de sentar. Rafael tem compromisso, Isadora disse. Mas está ciente desta reunião e pediu que eu conduzisse. Mentira, e ambas sabiam, mas Lívia se sentou sem contestar. Precisava ouvir o argumento completo antes de responder. O doutor.
Cavalcante abriu uma pasta e falou durante 15 minutos com a voz neutra de quem está apresentando fatos objetivos, mas os fatos que ele apresentava tinham uma curvatura específica. A contestação que o Dr. Serafim havia protocolado era tecnicamente fundamentada, ele admitiu, mas havia uma questão que precisaria ser analisada pelo juiz antes de qualquer avanço. O fato de que Lívia havia ocultado durante toda a duração do casamento a existência de patrimônio significativo no exterior, o que configurava, segundo ele, potencial omissão de bens em contexto matrimonial. Isso não invalidava a contestação, mas criava um obstáculo paralelo que precisaria ser resolvido primeiro. Lívia reconheceu a manobra imediatamente, era exatamente o que o Dr. Serafim havia previsto como possível linha de ataque. Jogar dúvida sobre ela para desviar o foco do excesso de mandato. Gostaria de ver o fundamento legal para essa alegação, ela disse, com calma. O Dr. Cavalcante trocou um olhar com Isadora e citou um artigo de forma vaga o suficiente para que qualquer juiz experiente pedisse elaboração. Era encher linguiça jurídica. Ela havia passado 2 anos convivendo com pessoas que usavam linguagem técnica para intimidar quem não conhecia o terreno. Não funcionava mais. O regime do nosso casamento é de comunhão parcial de bens, Lívia disse. Herança recebida durante o casamento, no regime de comunhão parcial, não integra o patrimônio comum. Não há obrigação de comunicação durante a vigência do casamento. Se o doutor quiser debater isso em juízo, o Dr. Serafim vai gostar muito da oportunidade. Silêncio. Isadora se inclinou levemente para a frente. Lívia, ninguém aqui quer uma batalha. Você é inteligente o suficiente para saber que um processo longo prejudica todo mundo. Concordo, Lívia disse. Por isso o caminho mais curto é reconhecer que o pedido de divórcio foi protocolado sem autorização do requerente e retirar a ação. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa a cópia do e-mail de Isadora para o doutor Cavalcante instruindo o uso da procuração. Isso é o que aconteceu. E isso é o que um juiz vai ver. Isadora olhou para o documento por um segundo. Não foi a reação de alguém que estava vendo algo novo. Foi a reação de alguém calculando quanto tempo ainda tinha. Você não entende o que está fazendo, a sogra disse, e pela primeira vez havia algo na voz dela que não era calculado. Era pressão real, vinda de um lugar que tinha urgência. Essa fusão com os Figueiredo é necessária. A Monteiro Participações está exposta em 3 posições no mercado de crédito privado. Sem o capital dos Figueiredo, em 6 meses há um problema sério. Rafael não sabe disso ainda porque eu ainda estou tentando resolver. Pausa. O casamento dele com Valentina era a solução mais limpa. Era a primeira vez que ela havia dito o nome Valentina em voz alta na presença de Lívia. Então o problema é financeiro, Lívia disse, devagar. Não era uma pergunta. O problema é de sobrevivência do grupo, Isadora disse, e havia algo perto de exaustão por baixo da voz impecável. Você é uma pessoa inteligente. Entende que às vezes, as decisões não são pessoais. Mas esta foi, Lívia disse. Você forjou um divórcio sem a autorização do seu filho. Isso é pessoal para ele. A porta da sala se abriu. Rafael entrou com a expressão de quem havia ouvido mais do que esperava ouvir pela meia altura da porta. Ele ficou parado no batente por um segundo, olhando para a mãe, para o advogado, para Lívia, para os documentos espalhados sobre a mesa de jacarandá. Depois caminhou até a mesa, olhou para o e-mail com o nome da mãe no cabeçalho, e ficou de pé sem sentar. Rafael, Isadora começou. Valeria a pena me contar sobre o problema do crédito privado, ele disse, com uma calma que era mais assustadora do que raiva, antes de decidir casar-me com outra pessoa sem me perguntar. Eu precisava proteger a empresa, ele interrompeu. Eu sei. Mas a forma como você escolheu fazer isso é um problema que a empresa não vai conseguir absorver se vier à tona. Ele olhou para o Dr. Cavalcante. Você vai retirar a ação. Hoje. Se não retirar,
O doutor Serafim vai contestar com esses documentos, e quando o juiz pedir explicações sobre o escopo da procuração, a imprensa especializada vai ter acesso ao processo. Pausa. E o doutor Figueiredo vai saber que a parceira da fusão que ele estava considerando tem um problema de governança familiar que vai muito além de crédito privado. O doutor Cavalcante fechou a pasta. Isadora ficou sentada, com a postura impecável de sempre, mas havia algo nos olhos dela que era mais parecido com uma mulher de 62 anos que havia apostado muito e havia calculado errado do que com a pessoa que havia controlado cada cenário da família Monteiro por décadas. Ela olhou para Rafael por um longo momento. Depois para Lívia. Depois para os documentos. Vou falar com o Henrique, ela disse, em voz baixa, usando o primeiro nome do advogado pela primeira vez. Era uma capitulação disfarçada de gestão. Mas era a capitulação. Rafael assentiu e saiu da sala. Lívia o seguiu. Ele foi rápido, desceu a escada principal sem olhar para trás, atravessou o saguão e saiu pela porta lateral que dava para o jardim interno da mansão, um corredor de palmeiras imperiais que ela havia achado bonito na primeira vez que havia visto e depois havia associado apenas aos jantares tensos de domingo. Ela chegou ao jardim e o viu parado no meio do caminho de pedra, de costas, olhando para nada específico com os braços cruzados. Rafael, ela disse. Ele não se virou imediatamente. Ficou por um momento naquela posição, e ela soube, pela tensão nos ombros, que ele estava decidindo o que ia dizer antes de dizer. Quando ele se virou, o rosto não estava fechado. Estava aberto de uma forma que ela não havia visto antes, sem a camada de contenção que ele usava em todos os contextos desde que ela o conhecia, como se à última hora houvesse removido algo que ele havia carregado por muito tempo. Você podia ter me dito sobre o dinheiro, ele disse. Desde o começo. Podia, ela disse. Mas então nunca saberia. Nunca saberia o que, Lívia? Ela o encarou. Se você ficaria. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Você passou 2 anos imaginando que eu estava ficando por quê? Por conveniência? Não sabia, ela disse, com honestidade que custou. Sua família deixou claro desde o começo que eu não era o que eles esperavam para você. Você nunca contradisse isso em voz alta. Ficava em silêncio. E eu não sabia se o silêncio era concordância ou outra coisa. Rafael descruzou os braços. Passou a mão no cabelo com um gesto que ela conhecia como o gesto dele quando estava navegando entre o que pensava e o que conseguia dizer. O silêncio era outra coisa, ele disse. Eu precisava ouvir isso dito. Eu sei. Ele deu um passo em direção a ela. Eu sei que sou péssimo em dizer as coisas que precisam ser ditas. Sei que deixei espaço para minha mãe preencher com o que ela queria, e que paguei um preço por isso que você também pagou sem merecer. Outro passo. Mas não pedi divórcio. Nunca pensei em pedir divórcio. Eu sei disso agora. Você sabia antes de investigar? Ela hesitou. Suspeitava. O jeito como você agia não batia com alguém que havia decidido ir embora. Algo passou pelo rosto dele que era próximo de alívio e de dor ao mesmo tempo. Então você apostou. Apostei, ela disse. Em você. No que eu achava que você era. Pausa. E no que você poderia ser se você mesmo soubesse o que estava acontecendo. Ele ficou parado a 2 passos dela, no corredor de palmeiras da mansão dos jardins, com São Paulo ao redor fazendo o barulho de sempre, indiferente e constante. O sol da tarde entrava pela abertura entre as árvores e criava uma sombra comprida atrás dos dois que se estendia pelo caminho de pedra. Há quanto tempo você sabia do dinheiro de Edmund? Ele perguntou. Desde abril. 4 meses. 4 meses. Ele assentiu devagar, processando. E o envelope do divórcio chegou quando? 3 semanas atrás. E você não foi embora. Não. Rafael ficou olhando para ela com uma intensidade que não tinha defensiva nenhuma. Por que não?
Era a pergunta que ela havia respondido para si mesma centenas de vezes nos últimos 3 meses, de formas diferentes, em linguagens diferentes, com graus variados de honestidade. A resposta mais simples era também a mais verdadeira, e ela disse sem ornamento. Porque eu queria saber se o que eu sentia era real antes de desistir. E ela disse. Mas agora preciso saber se o que você sente também é. Ele não respondeu com uma declaração. Não era o tipo de pessoa que fazia declarações, e ela já havia passado 2 anos esperando que ele se tornasse esse tipo de pessoa e havia descoberto que não ia acontecer. Ele respondeu da forma que era a forma dele, deu o terceiro passo, ficou diante dela, e levantou a mão para o rosto dela com uma calma deliberada que não tinha pressa nenhuma, como se estivesse fazendo algo que havia decidido há mais tempo do que conseguia admitir. Fica, ele disse. Simples, direto, sem enfeite. Fica não porque você tem 52 milhões de dólares. Fica não porque minha mãe errou. Fica porque eu errei em não dizer isso antes, e agora estou dizendo. Ela ficou olhando para ele por um momento. Isso não resolve tudo, ela disse. Eu sei, ele disse. Mas é um começo honesto. Era melhor do que uma declaração elaborada. Era mais difícil de dizer e por isso mais verdadeiro. Ela sentiu, e não disse mais nada, e isso foi suficiente para o jardim naquele momento. Nos dias que se seguiram, as peças se moveram com a lógica pesada das coisas que haviam demorado tempo demais para chegar ao lugar certo. O doutor Cavalcante retirou a ação de divórcio na manhã seguinte, formalizando o encerramento do processo sem julgamento de mérito. A retirada foi registrada em cartório às 11 horas, e o doutor Serafim confirmou a Lívia por mensagem às 11h22. Rafael convocou uma reunião de conselho na Monteiro Participações na tarde da quinta-feira. Ela soube depois, por ele, que havia apresentado ao conselho o problema de exposição no mercado de crédito privado que a mãe havia ocultado, e que havia proposto uma solução diferente, uma rodada de capitalização junto a fundos institucionais, sem necessidade de fusão por matrimônio, mais transparente e mais sustentável do que qualquer arranjo familiar poderia ser. O conselho aprovou por maioria. Geraldo Figueiredo foi informado de que o arranjo estava encerrado antes que o noivado fosse anunciado. Valentina Figueiredo enviou uma mensagem para Rafael 2 dias depois, curta e sem drama, asterisco melhor assim para os dois, asterisco ele mostrou a mensagem para Lívia sem que ela pedisse, o que dizia mais do que qualquer explicação. Isadora foi afastada da diretoria executiva por decisão do próprio conselho, que entendeu que a utilização da procuração fora do escopo constituía o uso indevido de poderes representativos que precisava ter consequências formais. Ela manteve sua participação acionária e continuou morando na mansão dos Jardins. Rafael visitou-a na semana seguinte, sozinho, e quando voltou estava quieto com o tipo de quietude de quem terminou uma conversa longa e difícil que deveria ter acontecido muito antes. Lívia não pediu detalhes. Não era assunto dela da forma como havia sido assunto dela o e-mail e a procuração. Isso era entre eles dois. O inventário de Edmund foi finalizado em outubro, com a homologação brasileira concluída pelo escritório do Dr. Serafim em parceria com o escritório de Boston. 52 milhões de dólares que passaram a existir oficialmente no mundo de Lívia Monteiro, com o sobrenome do marido que ela havia mantido não por pressão mas por escolha. Ela e Rafael foram ao apartamento de Miami em novembro. 3 dias. O primeiro dia foi desconfortável da forma que, as coisas novas e antigas misturadas são desconfortáveis, eles ainda estavam aprendendo a falar um com o outro sem a camada de não ditos que havia ocupado 2 anos. O segundo dia foi melhor. No terceiro, sentados numa varanda que dava para o Atlântico com café nas mãos, Rafael disse, sem olhar para ela, que havia passado o primeiro ano de casamento tentando decidir se havia cometido um erro ao contrair de um jeito que sua família aprovava, e que havia passado o segundo ano tentando decidir se o erro havia sido outro, completamente diferente. Qual outro? Ela perguntou. Não ter te dito que não havia erro nenhum, ele disse. Ela ficou olhando para o mar por um momento.
A água estava da cor que ela não saberia nomear bem em português, entre o verde e o azul, com uma claridade que não existia em São Paulo. Um barco passava devagar no horizonte. As palmas de coqueiro ao lado da varanda faziam um barulho suave com o vento de tarde. Você está me dizendo agora, ela disse. Estou, ele disse. Era tarde. Era insuficiente de várias formas que os dois conheciam. Era também, definitivamente, melhor do que nunca. Ela colocou a xícara sobre a mesa de ferro, se recostou na cadeira, e deixou o vento de Miami fazer o trabalho que o silêncio havia feito por 2 anos, não o silêncio vazio de antes, mas o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que não precisam mais preencher o espaço com palavras para provar que estão lá.